Essa história não é sobre dormir, é sobre acordar. Quantas vezes você já sentiu algo estranho antes de adormecer? Um arrepio, um vazio repentino, uma paz tão profunda que parecia não ser deste mundo? Talvez até uma angústia sem motivo, como se estivesse prestes a lembrar de algo, mas não soubesse exatamente o que. Você não estava imaginando. O que você sente antes de dormir é, na verdade, o eco da sua alma tentando falar. Dolores Cannon dizia que o instante antes do sono é um dos momentos mais sagrados da existência humana. Não por acaso, é exatamente nesse ponto que o cérebro deixa para trás as ondas beta da vigília e mergulha lentamente nas ondas teta, o mesmo padrão usado nas sessões de hipnose regressiva. Mas há mais do que neurociência nisso. A magia espiritual. Segundo Dolores, nesse limiar entre o mundo físico e os planos sutis, a alma começa a se desconectar suavemente do corpo. Não é uma saída abrupta, é como um fio de luz que se estica, ainda preso ao corpo, mas já tocando outras dimensões. E é nesse fio, nesse espaço entre mundos, que os sinais aparecem. Sabe aquela sensação de que algo está se aproximando, mesmo quando não há ninguém por perto? Ou aquele calor repentino que percorre o corpo sem explicação? Ou ainda a paz que inunda o coração e faz os olhos se fecharem com um sorriso? Nada disso é aleatório. É a linguagem da alma, porque quando o corpo adormece, o espírito desperta. No próximo bloco, vamos decifrar essa linguagem misteriosa, entender o que significam esses sintomas tão comuns e por que eles podem ser a chave para lembranças antigas que sua consciência já esqueceu, mas sua alma ainda guarda. Você pode achar que era apenas um sonho, mas sua alma estava tentando conversar. Poucos sabem disso, mas há uma linguagem silenciosa que se manifesta nas noites caladas, entre o último pensamento e o primeiro sono. Dolores Cannon ouviu centenas de relatos em transe profundo, e muitos deles tinham algo em comum: a presença de sensações intensas no exato momento de adormecer, sensação de queda, peso no peito, vontade repentina de chorar. Esses sintomas não são aleatórios, eles são traduções do que a alma está tentando comunicar. Um dos casos que mais me tocou foi o de uma mulher que buscou Dolores por conta de uma angústia recorrente antes de dormir. Sempre no mesmo horário, sentia um aperto tão forte no peito que precisava sentar e chorar. Os médicos chamaram de ansiedade. Mas em hipnose, algo muito diferente veio à tona. Durante a regressão, ela acessou uma vida passada em que fora separada de sua filha, ainda bebê, num campo de guerra. Todas as noites, na prisão, ela chorava pela criança. A vibração daquele lamento ficou impressa em seu campo energético e emergia no mesmo horário, vida após vida, como um alarme vibracional. Seu eu superior revelou que não era um castigo, era um lembrete, uma chance de curar algo que nunca foi completamente resolvido. E aqui está um mito que precisamos desfazer. O sono não é apenas descanso físico. Ele é uma viagem espiritual agendada, um compromisso silencioso entre você e o universo. Toda vez que você dorme, uma parte de você se reconecta com planos mais sutis, reúne informações, recebe orientações, libera tensões. Mas, se você não entende a linguagem da alma, pode interpretar tudo como medo, confusão ou perturbação. Por isso, o momento de adormecer é sagrado. E a alma, sabendo que é um raro instante em que você se desconecta do mundo e se abre para dentro, aproveita para se manifestar. No próximo bloco, vamos entender por que a alma escolhe justamente esse momento para se revelar. E como a glândula pineal pode ser a antena que liga seu corpo ao divino. Há uma hora do dia em que os mundos se tocam e a alma sussurra. Essa hora é o momento antes do sono profundo, quando o corpo começa a relaxar, mas a mente ainda paira num espaço entre a vigília e o invisível.
É aí que o véu entre as dimensões se torna mais fino. Dolores Cannon chamava esse momento de janela entre mundos. Mas por que a alma escolhe esse instante tão específico para se manifestar? A resposta está na frequência. Durante o dia, nossa mente opera em ondas beta, rápidas, analíticas, focadas. Elas nos mantêm atentos ao mundo externo, mas à noite, à medida que o corpo relaxa, as ondas cerebrais diminuem, passamos por alfa e então chegamos ao estado teta. Esse é o território do subconsciente e ali a alma tem mais liberdade para se expressar. É quando a presença de guias espirituais, memórias antigas e intuições profundas se tornam mais acessíveis. Há também um elemento biológico que atua como ponte entre o físico e o espiritual, a glândula pineal. Localizada bem no centro do cérebro, muitas tradições espirituais a chamam de terceiro olho, e com razão. Estudos mostram que durante a noite, essa pequena estrutura é naturalmente ativada pela melatonina, que só é produzida na ausência de luz. Em algumas culturas antigas, acreditava-se que a pineal era uma antena interdimensional, capaz de captar frequências que a mente comum não percebe. E quando essa antena se abre, mesmo que por segundos, algo dentro de nós desperta. Um eco distante, uma lembrança difusa, um chamado. Lembro-me de uma sessão em que uma paciente descreveu esse momento com uma metáfora poderosa. É como se no escuro do quarto alguém sussurrasse meu verdadeiro nome e eu sentisse vontade de voltar para casa. Esse é o sussurro da alma. E quanto mais você escuta, mais reconhece. No próximo bloco, vamos explorar o que acontece quando memórias de outras vidas começam a emergir nesse escuro e como seus medos noturnos podem ser, na verdade, lembranças mal compreendidas de encarnações passadas. Nem sempre o escuro é silêncio, às vezes ele é memória. Você já acordou com o coração acelerado, sentindo que viveu algo intenso, mas sem conseguir lembrar exatamente o que. Ou teve flashes de imagens, sons ou emoções, tão vívidas que pareciam mais reais do que um sonho comum. Esses não são apenas fragmentos aleatórios, são memórias emergindo do fundo do seu ser. Durante as sessões de hipnose conduzidas por Dolores Cannon, muitos pacientes descreviam experiências noturnas em que, pouco antes de dormir ou ao acordar, acessavam cenas intensas de outras vidas. Às vezes, era apenas uma sensação, uma paisagem, um rosto, mas o impacto era profundo, como se a alma estivesse tentando processar um pedaço de si mesma que ficou mal resolvido. E aí entra um fenômeno que gosto de chamar de efeito Galateia espiritual. Na mitologia, Galateia era uma estátua que ganhou vida. No campo espiritual, é quando algo que consideramos apenas um medo irracional se revela, na verdade, como uma lembrança encoberta. Medo de água, de altura, de escuro, de dormir. Tudo isso pode ser vestígios de experiências passadas que ainda não foram integradas. A alma não esquece, ela apenas guarda até que você esteja pronto para lembrar. E como interpretar esses sinais? Há uma técnica simples e poderosa, a anotação vibracional. Ao acordar, mesmo que não lembre de sonhos, registre o que sentiu. Calor no peito, sensação de queda, emoção inexplicável. Essas pistas são preciosas. O corpo ainda carrega a vibração da experiência noturna. E com o tempo, você começará a reconhecer padrões e a entender a linguagem da alma. Lembre-se, nem toda lembrança vem em palavras. Muitas vêm em pulsações sutis, em arrepios, em lágrimas sem explicação. É assim que a alma fala quando a mente ainda dorme. No próximo bloco, vamos falar de algo delicado, mas transformador. Quando o medo antes de dormir não é medo, é ativação espiritual. E como distinguir isso de um ataque ou perturbação? O que você chama de medo pode ser o início do seu despertar.
É comum ouvir relatos de pessoas que, ao fechar os olhos para dormir, sentem um pânico inexplicável. O coração acelera, o corpo congela, a mente se enche de pensamentos confusos. E, muitas vezes, esse estado é interpretado como um ataque espiritual, mas nem sempre é o que parece. Dolores Cannon alertava: nem todo desconforto energético é um ataque. Muitas vezes é a alma tentando sair, e o ego, com medo de perder o controle, reage. Essas sensações intensas podem ser resistência à saída astral. O corpo adormece, mas a consciência permanece alerta, percebendo a desconexão iminente. E isso, para quem não está acostumado, pode ser assustador. Mas é importante aprender a distinguir. Quando é um ataque espiritual verdadeiro, há uma sensação de opressão externa, como se algo invadisse seu campo. Pode haver pânico, sim, mas também uma energia claramente intrusa, desarmônica. Nesse caso, orações, comandos firmes de proteção e técnicas de ancoramento costumam dissipar rapidamente o campo. Por outro lado, quando é uma liberação energética, a sensação vem de dentro. É intensa, mas há algo familiar nela. Um calor, uma pulsação, um sentimento de estar sendo espremido por dentro, como se algo estivesse se rompendo, para dar lugar a algo maior. Dolores chamava isso de casulo vibracional. Antes de uma borboleta emergir, a lagarta se dissolve por completo. E esse processo, mesmo sendo natural, é desconfortável. Assim também acontece com a alma. Antes de expandir, ela estremece. E é por isso que muitas pessoas que estão despertando sentem desconforto à noite. Não é castigo, é sinal de crescimento. Seu campo vibracional está se ajustando a uma nova frequência. E esse processo, embora desafiador, é profundamente sagrado. No próximo bloco, vamos aprender como responder a esses chamados noturnos com consciência, segurança e amor, transformando o medo em ponte e o sono em portal. A alma chama, mas ela nunca grita, ela sussurra. E o momento antes de dormir é quando esses sussurros se tornam mais claros, se você souber escutar. Dolores Cannon dizia que a consciência noturna é um presente, um campo fértil onde o ego se dissolve e a alma pode, finalmente, plantar as sementes do seu verdadeiro propósito. Mas como usar esse momento de forma consciente? Existe um ritual simples, mas poderoso, que chamo de escuta vibracional noturna. Antes de dormir, apague as luzes, desligue os estímulos externos e sente-se por alguns instantes em silêncio. Leve sua atenção ao coração e pergunte suavemente: o que minha alma quer me mostrar hoje? Não espere palavras, espere sensações. E depois, apenas deite com essa intenção. Você não precisa controlar o processo, precisa apenas estar aberto. Essa prática, inclusive, está alinhada com os ensinamentos de Joe Dispenza e Neville Goddard. Ambos afirmam que o estado entre a vigília e o sono é o portal ideal para se conectar com o campo quântico, o espaço onde todas as possibilidades existem. É nesse estado, quando a mente racional cede espaço ao subconsciente, que você pode plantar intenções vibracionais. Uma pergunta, uma visualização, uma gratidão, tudo ali tem um poder ampliado. E para quem deseja acessar memórias ou curas profundas, há uma prática leve, que chamo de regressão intuitiva noturna. Ela não exige hipnose formal, apenas uma intenção clara. Esta noite, permito que minha alma me revele o que estou pronto para lembrar. Repita isso como um mantra silencioso. E ao acordar, antes de se mover, tente sentir o que ficou. Uma emoção? Um nome? Um fragmento de imagem? Anote, mesmo que pareça vago. Com o tempo, essas peças se juntam e o quebra-cabeça da sua alma começa a se formar. Porque, no fim, não se trata de saber tudo. Trata-se de reconhecer o chamado. Você não está sozinho, nunca esteve. E essas sensações estranhas antes de dormir
não são sinais de loucura. São lembretes de que sua alma está viva, desperta e tentando guiar você de volta para casa. Então, da próxima vez que sentir aquele arrepio, aquela angústia ou aquele calor inexplicável, respire, escute e agradeça. A alma está falando e você está finalmente ouvindo. Mesmo que você esteja ouvindo esse vídeo fora da época, essa verdade é eterna. Durma com paz e acorde com luz.